Tá, beleza, rolou. Gente, que maneiro, né? Primeiros, primeiros, né? Que agora a gente já tá aí com uma sequência de próximos encontros do X-Scord. E, assim, só para vocês entenderem como é que vai funcionar a estrutura disso aqui, né? A ideia de fazer, tipo, ao vivo, tipo, com a galera, assim, uma oportunidade da gente confraternizar, trocar uma ideia, tirar uma dúvida ou outra ali. Mas a ideia não é se estender muito, né? As aulas lá dentro da plataforma elas já duram aí 20, 30, 40 minutos, já é um assunto um pouco mais robusto, enquanto a Axis, ela é o nosso grupo gratuito da Cord, né? Então, assim, aqui é pra gente, é pra galera que realmente quer sair ali da curva e fazer um negócio legal, porque a gente vai discutir ali uma parte mais filosófica voltada para desempenho. Então, assim, o Axis ele não vai se preocupar com a parte de psicologia em si, apesar de que a nossa programação para hoje, tá? Ela foi totalmente baseada no livro do Mindset da Carol Dweck. E aí, assim, cara, quem não leu, leia. Mas para quem não gosta de ler, vocês podem ter certeza que ao longo do ano ali na nossa plataforma vai ter tipo aulas baseadas nesse livro. Então, basicamente, vai ser a leitura do livro, só que, obviamente, com algum pitaco ou outro nosso aqui, que a gente vive isso aqui na prática, profissionalmente falando. Então, é um ponto de vista a mais, vamos dizer assim, né? E, bom, é isso. Eu já vou puxar, tipo, logo aqui que eu preparei uns slides para fazer uma colinha também, né? Então vai ficar com um formato bem parecido com as aulas que vocês já estão acostumados lá da nossa plataforma. E aí, gente, qualquer coisa, manda pode ligar o microfone, dar um toque aí, ou espera ali no final. Como eu falei, as aulas não são muito grandes, então não vou ficar muito tempo nos slides, mas qualquer dúvida e etc., me avise. Eu ainda não tenho duas telas, né? Como eu estava até conversando com a Karina mais cedo. Então, sempre que eu precisar passar slide, etc., eu vou dar um alt tab aqui rapidinho, mas aí a gente volta a se falar, tá? Ah, e só mais um detalhe importante sobre o Xcord, tá? Algumas aulas, em especial essa, no caso, elas são materiais complementares a aulas que já estão lá dentro da Cord. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre mentalidade para desenvolvimento, só que como a ideia é ser uma aula tipo breve, a gente vai focar aqui numa parte prática, né? Então, assim, a gente dá uma pincelada rapidamente ali na teoria, e aí eu não sei se vocês já conseguiram ter um tempinho para ler o e-book que eu mandei mais cedo. Quem não leu ainda, não era pré-requisito, não é exigido de vocês, e se vocês quiserem também não ler, também não precisa, mas a ideia é que sim, para contribuir na vida de vocês, porque o livro tem muita parte voltada para a prática, tá? A Cord, ela tem muito essa pegada de tipo assim, gente, a teoria é isso aqui, a literatura, né, a ciência diz que é assim, 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 e agora vamos ver como a gente consegue aplicar isso. E o Axis, ele é prático o tempo inteiro. Então, assim, é como se o Axis Cord fosse um subgrupo da escola do estoicismo, sabe? Que não é aquela filosofia que a gente vai ficar sentado, batendo cabeça e pensando hipóteses e etc., mas ela é uma coisa, tipo assim, gente, é isso aqui, pega e faz. Por isso que lá no grupo, sempre depois da mensagem, tem um exercício do dia. Beleza? Então, sem mais delongas para não encher também, vamos lá, né? Construindo uma mentalidade para o desenvolvimento e como adotar uma abordagem que favorece o crescimento contínuo. Não sei se vocês viram os stories que eu botei mais cedo lá no Instagram. Não tem muito tempo, na verdade, foi hoje à tarde, falando sobre o livro, que consequentemente é o tema da nossa aula de hoje. Mas, gente, demorou um tempinho para eu conseguir conviver, tipo, ouvindo pessoas falando mindset, tá? Eu confesso para vocês que eu acho que na época que eu estava na faculdade houve um grande movimento aí de uma massa que falava muito isso, né? Pra gente não jogar tão no ventilador assim as coisas. E aí, basicamente, eu aprendia mais a ficar irritado do que, tipo, estar aberto a aprender novas coisas, tá? E assim, eu acho que ficou legal, foi uma medida comercial, a capa do livro tem um mindset para chamar a atenção também. E, e é isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Gente, uma dúvida, para mais alguém, o slide tá espelhado? Porque assim, para mim ele tá legal, mas eu acho que assim, como eu uso a câmera tá pelo OBS Studio, algumas vezes quando tá legal para mim, pode estar invertido para outras pessoas.
Beleza, se duas pessoas falaram que tá invertido, então vou considerar que tá invertido. Vou fazer essa mudança para já. Vamos ver. Transformar, mudar na horizontal. E aí eu só me mudo de lado. Plim. Se duvidar, vou até mudar a minha câmera também, porque tem um lado meu que eu não é favorável, entendeu? Então, vamos ver. Vamos lá, beleza. Agora tá certo para todo mundo, né? Maravilha. Show. Então, gente, vamos lá, né? Pra gente também não ficar aqui falando qualquer coisa e viajando muito. Mas, cara, pra mim é uma aula, tipo, muito importante, porque, de novo, né? Eu tive esse passado aí com essa questão da mentalidade, do mindset, etc. Mas quando a gente começa a buscar na literatura o que se fala sobre mentalidade, etc., é uma coisa que faz uma diferença gigantesca. E aí entra um assunto polêmico que é: a gente escolhe ter a mentalidade, a gente tem ela, a gente desenvolve, ou como é que é esse negócio? Porque, assim, pensar, todo mundo pensa. A diferença é quem faz o bom proveito do aparelho que faz pensar, entendeu? E aí a gente consegue, né, tipo, pensar em situações do dia a dia que, tipo assim, cara, fulano não pensa. Ou, tipo assim, tá fazendo besteira e escolhe fazer repetidamente besteira. Então, é basicamente sobre isso. E aí, por isso que eu trouxe pro Axis pro Axis essa questão, porque a gente vai falar sobre pensar, né? Então, nosso objetivo aqui vai ser entender a diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Não fui eu que escolhi esses dois nomes. Esses dois nomes são frutos da pesquisa da Carol Dweck, tá? Então, nada que vocês verem, tipo, nessa aula vai ser, tipo, opinião, achismo ou coisa que eu acho legal ou divertido. É coisa que eu acho legal e divertido, mas veio de uma fonte confiável, tá? E aí a gente vai explorar um pouquinho as crenças e comportamentos que influenciam o desenvolvimento, e eu já vou explicar para vocês o porquê, né? Porque, assim, a mentalidade, gente, a gente pode ter uma dominante que ela perdura, né? Tipo, que ela é mais influente no nosso dia a dia, mas acreditem se quiser. Nós somos responsáveis pela consequência dos nossos comportamentos, né? Então, assim, a gente tem que nutrir a nossa mente de coisas boas. Pelo amor de Deus, não vamos falar sobre positividade tóxica, de que a gente tem que estar feliz e amar todo mundo o tempo todo, porque isso é difícil e é utópico, né? Assim, aquela extrema felicidade que não vai ter fundamento para se sustentar. Então, vamos deixar isso mais para frente. E aí, aprender algumas estratégias para a gente construir uma mentalidade voltada para o progresso. Gente, esse último tópico aqui a gente obviamente vai falar, porque eu acabei de dizer que a gente vai falar sobre isso, mas no e-book que está lá no grupo, tem bastante, muito mais do que daqui, porque, de novo, a ideia não é a gente ficar muito tempo aqui, tá? É só para a gente trocar mesmo. E aí, gente, isso aqui é uma perguntinha para vocês pensarem, se vocês se sentirem à vontade para responder, respondam. Eu acho que é muito legal, acho que é uma conversa legal para a gente ter agora no começo. Mas o que vocês acreditam que tem mais capacidade de influenciar o nosso crescimento ou o nosso desenvolvimento? O talento, que em teoria é aquilo que você nasce com, ou o esforço? Alguém quer trocar essa ideia ou vocês querem que eu siga aqui sozinho mesmo? Beleza, o esforço. Mas alguém discorda do esforço? Esforço e dedicação, sem dúvida. Beleza. Show de bola. Tá. Então, gente, de fato, esforço, tá? Para nós que vamos trabalhar, né, assim, quem está no lugar de profissional da parte de psicologia do desempenho e principalmente também, né, a própria terapia cognitiva comportamental ressalta muito isso. Nada na nossa vida simplesmente caiu do céu, né? Ninguém nasceu muito bom em matemática, ninguém nasceu tipo excelente em esporte, outras pessoas não. Tudo o que acontece é fruto da forma que a gente escolhe se relacionar com o nosso ambiente. E aí, se escolher se relacionar com o nosso ambiente, que pode entrar aí alguma questão polêmica, porque tem gente que vai falar, mas eu não escolhi ser ruim em matemática, eu não escolhi ser sedentário, etc. Tudo bem, porque o ambiente tem uma capacidade gigantesca e fortíssima de influenciar o indivíduo. Então, de uma forma ou de outra, nós escolhemos ser influenciados por mais que isso não seja uma escolha totalmente consciente, tá? Assim, você
quando você era criança, né, você foi apresentado a um repertório comportamental que condiz com a realidade das pessoas e do ambiente que você vivia naquele momento. Então, a gente pode pensar que as escolhas eram um pouco limitadas, mas com o passar do tempo, né, e o aprendizado, etc., o questionamento, né, e acho que por isso que eu defendo tanto a filosofia como uma matéria extremamente importante, tanto nas escolas quanto na nossa vida de adultos também, mas a nossa capacidade, né, de refletir sobre os nossos pensamentos e a consequência sobre os nossos próprios atos é o que eu falo sobre ter responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida. Aí vai entrar a questão de intensidade, vai entrar a mentalidade, que é o assunto em si. Enfim, é muita coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo, tá? Eu não. Eu deixei de lado a minha angústia de tentar explicar alguma coisa numa aula só, no material só, porque, cara, psicologia e filosofia é um negócio muito complexo, tá? Mas extremamente interessante. E, assim, é um exercício, né? Se a gente for pensar em neuroplasticidade, quanto mais a gente faz alguma coisa, melhor a gente fica naquela coisa, mesmo que essa coisa seja ruim. Pra vocês terem ideia, a área do cérebro que processa hábitos e vícios é a mesma. Então a diferença é a intensidade desse combustível e qual direção que ele vai tomar. E nós também somos responsáveis por isso. Ah, mas aí fulano de tal, tipo, dependente químico, ele escolheu ser dependente químico. Ele não escolheu ser dependente químico. Ele fez por onde para, né? Tipo, ele foi lá, experimentou. E se a gente está falando de químicos, tem questões de alteração aí fisiológicas e hormonais. Então a gente pode estar falando aí de uma dependência química como uma consequência de uma má escolha nesse quesito, né? Mas aí já é outro assunto também. Mas vamos lá, de fato, né? O que é a mentalidade de crescimento? Antes, a gente tem que entender o que é a mentalidade fixa, que, como eu botei ali, é a crença de que as nossas habilidades são inatas e imutáveis. Vou dar exemplos depois, mas só para vocês terem uma ideia, a forte crença de que pessoas são talentosas porque elas nasceram para determinada coisa, ou elas têm aquela facilidade por algum dom, etc., é uma mentalidade fixa. Porque, inclusive, você pensar que você não consegue fazer determinada coisa, mas outras pessoas sim, porque elas são talentosas e você não, pode ser, né, a sua própria estrutura de pensamento te dando uma dica. Ó, você pode estar se escondendo de alguma responsabilidade ou de um esforço. E aí, se eu não me engano, acho que foi na mensagem de ontem, né, lá do X, que foi, acho que foi, quase certeza que foi ontem. Quando você tem criança em casa, você não, acho que perde um pouco a referência de tempo. Mas eu acho que foi lá, porque a gente estava falando sobre essa questão do aceitar a dificuldade ou o que você faz frente a uma necessidade de esforço. E aí, de fato, a gente tem a nossa mentalidade de crescimento, que é a crença de que habilidades podem ser desenvolvidas com dedicação e estratégias. E aí, bem ali o que o Mussi deu uma incrementada ali nos comentários que ele fala sobre dedicação, né? Então, assim, de fato, nós conseguimos fazer tudo na vida desde que temos dedicação, disciplina, etc. Vão entrar questões mais complexas, como oportunidade, questões financeiras, e aí, se a gente for puxar para o esporte, pode ser que, de fato, a genética daquele organismo permita com que ela tenha uma vantagem sobre os adversários. Mas não quer dizer que genética vai fazer com que você desista de pelo menos tentar. Porque tem atletas com uma super genética que acontece algum evento, principalmente de natureza subjetiva, né, mental, que detona eles no período da competição. E aí uma pessoa que é extremamente bem treinada, porém não tão propensa a uma genética legal para aquele esporte, pode ser que ele tenha uma vantagem muito grande. Então, assim, ao meu ver, como profissional de preparação psicológica, eu nunca vou falar para vocês, para ninguém, que a genética vai ser um fator gigante na diferença de desempenho entre atletas. Pode ser uma vantagem? Pode ser que sim. Depende também se a equipe e aquele atleta souberam aproveitar da melhor forma possível aquele material genético, tá? Tem um exame que eu não lembro qual o nome agora, mas vou procurar depois, eu posso compartilhar com vocês se alguém tiver curiosidade, mas eu não sei se a gente tem ele no Brasil ainda, mas eles fazem uma série de exames no seu corpo e eles te dizem, baseado no banco de dados de probabilidades e de padrões encontrados, eles dizem quais são os melhores esportes, quais esportes provavelmente você teria uma vantagem maior por questões genéticas. É uma doideira. Isso eu tinha curiosidade de fazer. E aí a gente tem as diferenças entre a mentalidade fixa e a de crescimento.
Gente, isso aqui são só alguns exemplos, porque se a gente ficar só na teoria, realmente o negócio, sei lá, pode vir várias ideias na cabeça, e aí eu acho que aqui vai ajudar a gente a ilustrar um pouquinho, tá? Então, mentalidade fixa, eu não sou bom nisso. E aí, se a gente for transformar esse pensamento numa questão de mentalidade, de crescimento, vocês podem pensar, eu ainda não sou bom nisso, mas eu posso fazer por onde para um dia vir a me tornar bom nisso. Ou não, né? E aí vai entrar aquela questão, né? Tipo assim, desistir ou não desistir? Tipo assim, desistir jamais. O, o empresário, né? Tipo, de sucesso, o gestor de sucesso foi aquele que nunca desistiu. Gente, às vezes a pessoa que nunca desistiu, ela pode estar dando murro e ponto de faca ali o tempo inteiro, e por alguma questão ela até atingiu algum sucesso, mas vai que em termos de saúde o negócio tá todo estragado, estourado ali, não vai dar muito certo, tá? Então, assim, desistir não é uma questão de mentalidade fixa, desde que você compreenda o motivo pelo qual e trace um plano novo frente àquele momento que você está desistindo. Eu parto do princípio que assim, o desistir ele é uma saída, né? E aí a gente só tem que ter cuidado para ver se a gente não está desistindo porque a gente está criando um obstáculo que talvez não seja tão grande assim, ou de fato a gente descobriu que não era por aquele caminho que a gente gostaria de seguir. E aí, inevitavelmente, por isso que é importante ter um acompanhamento profissional ali, até para saber ter alguém para te auxiliar nessa tomada de decisão, porque assim, a gente tem essa crença de que a gente consegue fazer tudo sozinho, e de fato a gente consegue. Mas, quando você tem uma visão de alguém de fora, vai te dar uma nova perspectiva. Não quer dizer que você tem que ouvir o que todo mundo vai te dizer. Mas quando você tem, tipo, alguém que é especializado naquele assunto, talvez ele não vai falar tanta besteira assim. Depende, né? Tem a galera que, mesmo sendo especialista no assunto, pode ser que fale alguma besteira, mas bom, vai dar confiança e pelo menos eu sei que a galera da Cord tipo, tem uma noção de responsabilidade gigantesca, tá? Gente, eu uso os slides como material de suporte, tá? Eu não fico lendo eles o tempo todo, não. Então, se vocês quiserem printar, tirar foto ou me pedir, eu mando o arquivo de novo também, tá? Então, só falando isso porque eu não, quando tiver tabela, eu não vou ler a tabela inteira. Tanto que até agora eu ia pegar só mais um exemplo, que é esse erro significa fracasso. E aí, na mentalidade de crescimento, erro é parte do processo de aprendizado. E aí eu quis chamar a atenção para o erro, porque também está muito relacionado com a questão de desistir, né? As pessoas erram e acabam desistindo. Mas aí, será que assim, o erro também não foi uma forma de mostrar que talvez não seja esse caminho, desiste desse aqui, mas vai para esse aqui, é uma oportunidade de aprendizado. E aí é por esse caminho, beleza? Vamos lá. Aí a gente começa já para a parte logo prática, que é como desenvolver essa bendita mentalidade de crescimento. Gente, temos exemplos. No e-book tem uma penca de outros exemplos, mas não repitam, não, assim, não se sintam obrigados ou acreditem que o que a gente vai falar aqui são as únicas formas de você desenvolver isso. Lembra, tenham sempre em mente, tanto na Cord quanto no X-Cord, a ideia não é pegar, tipo, ó, faz isso aqui que vai dar isso aqui, faz isso aqui que vai dar isso aqui. Não é. É desenvolver a capacidade de raciocínio e de senso crítico de vocês para que vocês cheguem na tomada de decisão da forma que vocês acharem melhor. Então, eu acho que isso gera um obstáculo muito grande nas pessoas, mas que essa é a saída da zona de conforto, que de fato é a que a gente tem que ouvir. Não é aquela que você tem que acordar, tipo, 4 da manhã, porque os milionários acordam 4 da manhã, porque você vai acordar 4 da manhã e talvez não tenha nada para fazer, e aí você vai ter, tipo, menos horário de sono, vai ter uma performance menor ao longo do seu dia. Mas se você gosta do hábito, beleza, desde que seja saudável para você, mantenha, tá? Então, vou expor ideias, sugestões, qualquer dúvida, vocês podem até tipo, me procurar e tipo, pô, eu tô com dúvida em como desenvolver. Será que isso aqui que eu tô pensando é uma mentalidade de crescimento? Ou será que é uma mentalidade fixa? Ou não é nenhum dos dois? É difícil, né? Geralmente os pensamentos estão numa dessas duas. Mas na dúvida, pergunta, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que identificar as nossas crenças limitantes. Momento de respiração aqui, mindfulness, porque identificar crenças limitantes é um princípio básico da terapia cognitiva comportamental. A psicologia de desempenho, e eu vou chamar de TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e não o trabalho de conclusão de curso, a menos para quem está no fim da faculdade. Talvez escutar TCC pode dar uma taquicardia, né? Alguma coisa negativa, mas relaxa, respira que TCC aqui é psicologia e não trabalho de conclusão de curso. Crença limitante
na gigantesca maioria, elas são formadas por causa de algum evento, alguma interpretação que você teve ou que te ensinaram, e aí você escolheu também ali, né? De novo, né? A gente não escolhe talvez de forma tão clara assim, mas que nós optamos por esse caminho e são crenças que de alguma forma colocam algum obstáculo, na maioria dos casos, que impedem a gente de desenvolver alguma coisa. E isso aqui, em termos de autoestima e autoeficácia, é gigantesco, porque às vezes as pessoas se sentem menores ou menos do que outra pessoa, porque, sei lá, a mãe ou o pai falou que é feio, ou a professora falava que você é incapaz, você nunca vai aprender isso, etc. Isso são alguns exemplos de crença limitante. Eu até botei ali embaixo o exemplo, né? Ah, nunca fui bom em apresentar ideias. Isso é o que uma pessoa falaria. Talvez alguém falou isso pra ela, tipo assim, cara, você não apresenta ideias bem, sabe? Tipo assim, ninguém nunca entendeu o que você falou. E aí pode ser que isso tenha desenvolvido, a consequência dela ter ouvido isso gerou essa crença limitante que foi nunca fui bom em apresentar ideias. Como é que funcionaria o exercício de desenvolver a mentalidade de crescimento? A gente pega essa crença limitante, escreve ela para você ter uma noção visual, porque só pensar vai ficar muito subjetivo até demais, né? Fica muito no ar. E aí a gente tem que fazer a prática, né? A TCC e a psicologia do desempenho, elas andam de mãos dadas, ambas porque, assim, são extremamente populares, né, na América do Norte, e depois porque elas são muito práticas, elas têm muito exercício, ela é muito fixo. Não tem um atleta nosso, tipo, um paciente da clínica que não tem o bloquinho dele de anotação. Vocês vão ver lá na plataforma, vai ter uma aula sobre como desenvolver o diário do atleta, e aí pode ser legal também. Mas vamos lá, né? Como é que seria a reformulação dessa crença limitante? Se eu praticar mais, eu posso melhorar as minhas apresentações. Ou seja, aquilo que a gente falou mais cedo. O exemplo em cima está numa mentalidade fixa, porque ele acredita que ele nunca foi bom em apresentar ideias. E a armadilha disso é que ele pode usar isso como argumento para se defender do futuro. Então, assim, se ele sabe que ele nunca foi bom em apresentar ideias, não vai ser hoje que ele vai ser bom. E isso é uma mentalidade fixa. Quer ver um caso gravíssimo e que é comum, que eu escuto bastante, são quando as pessoas recebem ou uma crítica, e aí uma coisa mais agressiva, ou até um feedback legal, construtivo, mas elas não. E elas têm uma mentalidade fixa, é aquele famoso, cara, eu sempre fui assim, e nunca fui diferente. Cara, uma pessoa que sempre foi alguma coisa e nunca mudou, ela é preocupante, não no sentido de saúde mental, com um transtorno, etc., mas é preocupante porque, assim, todos os dias nós somos alguém diferente, né? Tipo assim, você pode ser parecido, mas sempre fui assim é uma condição limitante, é uma escolha para uma mentalidade fixa para que eu não tenha que lidar com o diferente, com o novo. E aí isso me deixa inflexível. E ser inflexível é contrário a um bom desempenho mental. Geralmente, assim, de vez em quando chega pra gente aqui na Acorde, a galera que quer fazer preparação psicológica para esporte, e é aquela clássica, né? Pô, eu quero blindar minha mente, tal. Aí eu chego com a metáfora, né? Ó, você tem uma moto e um tanque de guerra. O tanque de guerra é blindado, a moto não. Aí, beleza, né? Tipo, em questão de durabilidade, o tanque realmente vai resistir a muito mais porrada. A moto, né, dependendo da pancada, ela pode simplesmente ser destruída. Mas se a gente for pensar em outra metáfora, por exemplo, você vai atirar um míssil em um dos dois, nos dois, na verdade. A moto você tem uma flexibilidade de desvio, porque você, tipo, além de ser menor, né, você dá mais trabalho para ser atingido. E como você desloca muito rápido, também é muito difícil de pegar. O tanque é um pouco mais fácil, porque ele é um pouco mais lento. Ele é bem maior. Ah, mas ele é blindado, beleza. Mas hoje, né, com tecnologia, você consegue destruir uma blindagem. E se ele for é, de alguma forma ali acertado, ele vai entrar em pane. E é exatamente o que acontece com a gente. É possível blindar a mente? É. Recomendo? De jeito nenhum. A gente, como seres humanos, como a gente tem a questão da mentalidade de crescimento, ela faz por onde, né? Quando a gente escolhe a mentalidade de crescimento, a gente está em constante desenvolvimento. Se você está blindado, você é mais lento, você é menos propenso a novos aprendizados e, principalmente, você não tem uma capacidade tão bacana, assim, vamos dizer, né, de aprender com situações, porque você está muito ocupado, focado em uma coisa só, porque tu tá ali com a mente blindada, que é só aquilo ali que existe na sua vida, se concentra só naquilo ali, não vai dar certo. Inclusive, se a gente for pensar em esporte, que você tem que ser muito concentrado em uma coisa só,
isso também é limitante. Sabe salto em altura, que é aquele que o pessoal, tipo, corre na diagonal, né? Tipo assim, e pula por cima não sei qual o nome técnico daquilo ali, tá, gente? Pelo amor de Deus, desculpa. Não tô com um dicionário de esporte 100% em dia, até porque também é modalidade pra cacete, né? Então, assim, aquela técnica veio porque algum atleta quis mudar de esporte durante um tempo e ficou refletindo sobre rolamentos e saltos e chegou na conclusão de que a ideia dele condiz com as regras do esporte e ele conseguiu, entendeu? Então, assim, a mentalidade de crescimento nada mais é do que um convite que vocês têm que se fazer e se questionar o tempo inteiro se vocês estão nela ou não, porque elas vão ser um dos principais motores mentais para vocês estarem aptos ao aprendizado em relação a algo novo e diferente do que você já conhece. E isso significa ser flexível. Ser flexível significa que você é adaptável. Então, se você se adapta, muito difícil você ser pego por umas, assim, até as surpresas você consegue lidar com elas de forma mais eficiente do que alguém que é muito fixo numa coisa só, tá? É tipo aquele exemplo quando você põe na sua cabeça, sexta-feira à noite, eu vou fazer isso aqui com os meus amigos. Aí todo mundo fura, tu fica o quê? Boladão, pistola, né? Não quer dizer que isso é um exemplo de mentalidade fixa, mas a gente consegue usar como uma metáfora, sabe? Tipo, assim, talvez se fosse uma mentalidade de crescimento, você já ia correr para pensar em outra coisa. Mas, gente, é um exemplo bem humorado, tá? Não quer dizer que se você ficar chateado com seus amigos que desmarcaram com você em cima da hora, você tem uma mentalidade fixa, até porque eu fico, tá? Não sou referência de nada também, apesar de ser psicólogo, a gente é humano, né? Mas até porque tem compromisso e tal, então assim, ficar chateado é normal, tá? E uma coisa super importante, só para não esquecer, tá? Você não é, você não tem uma mentalidade de crescimento e você não tem uma mentalidade fixa. Você está tendo uma das duas. Então, para algumas coisas a gente vai ter uma fixa, para outras coisas a gente vai ter uma de crescimento. A gente consegue alternar? Consegue. Conscientemente você consegue perceber se você lida com tal coisa de uma forma que é mais propensa à mentalidade fixa, ou você consegue perceber se você tem a mentalidade de crescimento. Inclusive, eu tenho exemplos pessoais e escuto de pessoas que em determinadas situações que chateiam a gente escolhe ficar na mentalidade fixa, né? Não é legal, porque te induz a uma angústia, a um estresse, etc. Mas é aquilo, né? O nosso lado humano, de vez em quando, que parece que é teimoso, né? E isso é uma coisa até legal para repensar no futuro, para não ficar nesse ponto. Então, vamos lá, dois, né? A outra forma de desenvolvimento de mentalidade de crescimento, temos encarar os desafios como oportunidade. E o crescimento ele ocorre fora da zona de conforto. Gente, papo de coach, né? Dependendo do ponto de vista. Mas pelo amor de Deus, se vocês estão confortáveis no sofá de vocês, na caminha de vocês, quer dormir 10 minutinhos a mais, cara, dorme. Entendeu? Isso não vai atrapalhar a sua rotina, isso não vai atrapalhar a vida de outros. E você está ciente das consequências que podem vir a acontecer do comportamento de ficar no conforto, beleza. Nós somos os únicos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. Sendo que, às vezes, por questões de neuroplasticidade, e aí eu não vou entrar nesse assunto da neuroplasticidade porque tem aula na plataforma e tá no livro também, no e-book que eu mandei lá no grupo mais cedo, mas para a gente criar um hábito novo, para a gente desenvolver alguma ideia nova, necessita de esforço. E muitas vezes não é confortável, tá? Eu comecei a fazer musculação, tipo, tem pouco tempo. A Lívia já é quase Miss Paraty aí de musculação e etc. Então, acho que ela sabe tão bem quanto eu. Depois, se ela quiser compartilhar, eu acho que pode ser bem legal. Mas depois ela vai gravar um vídeo para a Cord contando essa história também, porque é motivacional. Mas o que eu quero dizer é, quando você está acostumado a fazer uma coisa, a ter uma rotina, e você quer mudar, não significa que vai ser fácil. Se você nunca fez musculação na sua vida, mas você quer, tipo, meter o shape maneiro ali, quer se sentir melhor, quer ter mais condicionamento físico e etc., cara, na primeira semana de treino, tu vai acordar todo dolorido no dia seguinte, aí vai ficar o cérebro, tipo assim, ó, fica em casa, não vai treinar não, tá dolorido. Não. Aí, neuroplasticidade, né? Quanto mais você faz, melhor você fica. Se você der atenção para essa voz, melhor você vai ficar em esquivar de desafios. Agora, se você continuar ali para frente, aí as coisas começam a ficar interessantes para o teu lado. Então é isso que eu quero dizer sobre crescimento fora da zona de conforto. Não é errado você ficar dentro da zona de conforto.
mas pouquíssimas são as oportunidades de desenvolvimento e crescimento, porque você não se torna flexível ficando parado. Você se torna flexível estando em movimento e vendo tudo que está acontecendo, tá? E por último, construir hábitos diários de aprendizado. Pequenas melhorias consistentes levam ao progresso. Esse terceiro ponto, se não precisa nem pensar muito longe, que é o X-Score. Olha, tô fazendo propaganda da parada que a gente já tá dentro. Mas é isso. Todos os dias alguma coisinha que vai ali dar uma mexida. Você não precisa necessariamente ler um livro todos os dias ou mudar de livro. Talvez a gente aqui da Cord, que é um pouco mais nerd, né? Tipo, não sei como é que é o ritmo da Lívia, se ela lê um livro de cada vez. Mas eu sei que a Karine e eu, a gente tem geralmente três, né, de uma vez. Cadê os meus? Tá até espalhado ali pela sala, porque às vezes eu leio no sofá, às vezes eu sento no chão ali, então cada hora é um assunto diferente. Então, assim, isso gera o hábito. Quando a gente não faz algo que a gente começou a plantar, assim, que traz saúde, que traz algum benefício cognitivo, como atenção, memória e etc., quando a gente não faz, o corpo pede. Cara, quem nunca treinou na vida, né? A gente tem até o nosso diretor de vendas, que ainda não vou revelar quem é, falou que ele tem um estilo de vida muito sedentário. E aí a gente aposta que a Acorde pode ser que traga, né? A gente espera, né, sinceramente, que traga ali um estilo de vida bacana para ele também, se ele quiser, né? Ninguém vai julgar se ele escolher ser sedentário, porque cada um faz o que quiser da vida. A gente só diz o que é indicado pela OMS e o que não é, né? Mas, enfim, a partir do momento que ele começar a treinar, eu não duvido que vai ser chato, ruim, um monte de coisa. Todos os dias vai ter aquela vozinha falando, cara, fica em casa, pede uma pizza, que vai ficar muito mais confortável do que tu ir pra musculação. Ah, vai estar cheio, vai estar fedendo, vai ter que tomar banho ainda, não sei. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que ele botar isso como um hábito, como uma rotina, o dia que ele não for, vai dar aquela coceirinha no cérebro, tipo assim, caraca, preciso treinar, entendeu? Nossa, eu tirei 10 dias de férias agora há pouco, no meio do negócio tava começando a ficar nervoso. Aí acontece, beleza? E, gente, já para o nosso finalzinho aqui, tá? De novo, as aulas têm a questão de ser curto. Não vou ficar repetindo isso sempre, é só porque é o nosso primeiro encontro aqui, então acho que fica legal deixar as regras aí bem aparentes. Mas essa parte aqui vai ser o mais rápido possível, tá? E, bom, vamos para essa última parte prática, que é esse exercício de pegue um pensamento limitante e reformule uma abordagem de crescimento. Como é que vocês vão fazer isso? Pega um momento ali que vocês estão de boa. Pode ser fim de semana, pode ser, tipo assim, chegou do trabalho, tomou um banho, comeu alguma coisa, fez tudo que você tem que fazer. Acha um canto gostosinho em casa. Aí pega um papel e pensa no que você fez no seu dia e avalia, assim, algum dos comportamentos que você teve. E aí, comportamentos também inclui pensamentos, tá? Tipo, todas as ações que você fez, tudo que te colocou em movimento. Se você consegue identificar algum traço de pensamento limitante, pá, tipo assim, jogou a responsabilidade para outro, não assumiu uma responsabilidade, ou já não quis pegar determinado projeto no trabalho ou fazer qualquer outra coisa porque você não é bom em fazer alguma coisa, e reformula, tá? Tem uma TCC de terceira onda chamada ACT, que é terapia de aceitação e compromisso, se a gente for traduzir ao pé da letra, mas até os próprios autores estão falando que a tradução em português não ficou muito legal, porque na nossa cultura, aceitação e compromisso, resumidamente falando, é tipo abraçar a árvore e ser feliz com todo mundo, né? Mas a ideia é outra, mas isso é para outro momento. E eles trabalham muito com essa questão de atenção plena, que é os exercícios de mindfulness, né? Que para a gente é extremamente importante. 99,93% dos serviços que a Cord vende para as pessoas tem mindfulness no meio. Tem que ter. Mas se existe uma musculação para o cérebro, são os exercícios de mindfulness. A gente tem até uma parceria com uma empresa que tem um aplicativo de celular maravilhoso para isso, que tem um treinamento completo. E aí, depois, um belo dia, eu mando o link para vocês, para não ficar com uma cara comercial, mas é porque, tipo assim, vale a pena fazer mesmo, gente. De verdade. Depois, na aula de mindfulness, dentro da corte, vocês vão ver o que eu tô falando. Porque, assim, o exercício meditativo no protocolo de mindfulness, ele é tão intenso que ele não só muda a tua forma de pensar simplesmente porque você aprendeu a pensar diferente, mas ele hipertrofia o seu córtex pré-frontal. Se você pegar o cérebro de uma pessoa que não pratica mindfulness e comparar com o cérebro de uma pessoa que pratica aí há uns 2, 3 anos, o córtex pré-frontal fica aqui atrás da testa. E ela é uma das áreas do cérebro que a gente mais vai falar na corte, porque ela é a área responsável por tomada de decisão, freio social, e ela tem que ser treinada, tá?
Porque quando ela não é bem desenvolvida, a tendência é que a gente faça mais escolhas. Ou sabe aquela questão de, caraca, fiz sem pensar. Pode ser por exaustão, pode ser por N motivos, mas passa pelo córtex pré-frontal também. E o mindfulness desenvolve aquela área a ponto de ele realmente ser hipertrofiado. O cérebro literalmente é maior. Então, quando eu falo de neuroplasticidade, não são só as células neuronais que mudaram de direção. Elas, de fato, mudam de direção, criam um caminho mais robustos para o lado que a gente quer que elas criem mesmo, para desenvolver. Só que para isso elas precisam de mais espaço. Então, você vai aumentando a massa do cérebro. Não quer dizer que também vai ficar gigante e vai sair da tua cabeça. Não tem como. Mas o crescimento existe, tá? Então, esse exercício, ele é fundamental. Se vocês quiserem, forem, eu extremamente recomendo que vocês façam, né? Eu falo, caso vocês façam, não, tipo assim, gente, faz, tá? Se quarta-feira, 8h30 da noite agora, vocês estão, tipo, aqui pra gente trocar uma ideia, é porque, assim, a ideia do Access é realmente tirar vocês da zona de conforto, mas de uma forma que acrescente alguma coisa. Então, não fica aqui só porque vocês ficaram aqui e queria, tipo, uma aulinha legal. Não era para ser uma aulinha legal. Se foi legal, pô, beleza. Mas o que eu quero dizer é que o objetivo foi fazer com que vocês se movam em direção a alguma coisa para acrescentar alguma coisa na vida mesmo, tá? E aí, só para dar um exemplo, mais uma vez, né? Pensamento original, eu nunca vou conseguir liderar uma equipe. A reformulação dela seria: eu posso aprender habilidade de liderança e melhorar com a prática, que é uma reformulação 2.0. Eu até posso aprender habilidade de liderança e melhorar com a prática, se para mim for eficiente e eu quiser, entendeu? Isso porque, assim, ninguém é obrigado a nada. E é aquilo que eu te falei, o desistir é importante? Ele é importante, ele não deve ser a sua primeira saída, mas não quer dizer que você tem que tirar ela do teu baralho ali, seu leque de opções, tá? Então, se vocês conseguem isso aqui é uma dica importante sobre reconhecer pensamentos limitantes. Eu nunca, eu sempre. Essas palavras que são, tipo, muito pontuais em relação a algo específico, elas são um fortíssimo indicador de pensamento limitante. Quando, na verdade, nós que estamos aqui nos esforçando para. Deixa eu até fechar aqui. Para a gente que está se esforçando a sair da caixinha, pensar diferente, a pensar em desenvolvimento humano, cadê eu? O que não mudou? Mudou já, né? Mudou. Para a gente que está pensando nessa questão de desenvolvimento humano, o eu nunca, eu sempre, é assim, acabou, são limitantes, porque eles botam um ponto final numa crença sua. Então, daí que vem a ideia de ser uma crença limitante. Agora, quando a gente pensa em, pô, se eu não sou bom nisso aqui é porque eu não sou ou é porque eu só não treinei? Então, a gente vai partir do princípio, tanto na TCC quanto na psicologia de desempenho, que tudo é treinável, tá? As crianças e os adolescentes vão aprender muito mais rápido. De fato, vão. O cérebro delas ainda a potência ali, né, de neuroplasticidade, por ser um sistema nervoso central que está ali no seu pico de desenvolvimento, é muito maior do que de um idoso. Mas não quer dizer que o idoso também não vai aprender nada, né? Então, assim, sempre que vocês tiverem a oportunidade de aprender alguma coisa que vocês tenham afinidade, principalmente se vocês têm afinidade, cara, por que não? Sabe? Sim, é legal, é exercício, e aí a OMS vai falar, né? Tipo, ler livros e jogos de memória, etc., vão contribuir aí para uma redução na probabilidade de desenvolver Alzheimer, Parkinson, tipo, um monte de coisa, enfim. De fato tem, mas façam aquilo que principalmente que tragam prazer na vida de vocês. E, gente, só para fechar aqui, né, para pegar essa questão de hábitos e etc., e para pegar a influência da Lívia também e do nosso diretor de vendas, que é sedentário, futuro ex-sedentário. Cara, se tem um remédio não, desculpa, se existe uma fonte da juventude no planeta, é a musculação. É sério, tá? Porque o estresse induzido pela sobrecarga, pelo estresse mecânico ali em motor, o corpo precisa se defender daquilo ali. Para aquilo ali, para o corpo é uma ameaça. Para vocês terem ideia, a hipertrofia, que é o ganho de massa magra, ele é o rompimento de fibras. E aí, cara, é um processo de microlesões. E o corpo precisa se defender disso. Então ele entende que aquilo é um estado e ele tem que começar, tipo, a trabalhar. E aí o que ele faz? Pô, a gente precisa resolver esse problema aí. Como é que a gente vai resolver? Pô, primeiro, vamos regular os hormônios da pessoa, para ter certeza que tá tudo legal e para a gente se recuperar mais rápido dessas lesões. E aí o corpo vai lá e, não, beleza.
controle hormonal, tá em dia, show de bola. Ah, o organismo, tipo, é feminino, masculino, tal. Ah, masculino. Então, pô, já tem testosterona, tipo, no sangue? Pô, tem, mas o cara tá treinando perna aqui forte pra caramba. Pô, então manda mais testosterona, porque pra ele aguentar esse estresse aí, a gente vai precisar desse hormônio, né, da agressividade, vamos dizer assim. Então, a musculação, basicamente, a consequência dela é te deixar, tipo, bem. Então, a gente tá falando não só de ganho de massa muscular e de autoestima, mas a gente também tá falando sobre segurança articular, saúde de tendão, de uma penca de coisas, sem falar que dependendo do lugar que você treina também, até socializa ali com a galera e tal. E aí vocês podem fazer os exercícios também de não julgar, né? Porque a musculação, às vezes, a galera parece que em vez de treinar, fica olhando para os outros e falando que tá errado, que não tá o quê. Então, assim, gente, cada um é responsável pelo que faz. É óbvio que vai caber aí aos profissionais da área, né? Tipo, a Lívia também, no caso, que está se formando em educação física, então, assim, para ela vai ser muito diferente, né? Talvez seja interessante ela, de fato, pontuar erro das pessoas e vão ter pessoas que não vão aceitar, essa é a realidade, independente da profissão, tá? Gente, é isso. Acho que durou até um pouco mais de tempo do que eu estava programando, mas porque eu me empolguei mesmo, achei legal. E porque eu também fiquei repetindo, tipo, como é que vai ser o funcionamento do Axis, tá? E, bom, deixa eu parar de gravar, porque agora são só, tipo, avisos nossos mesmo. Parei.